Olá, senhores. Bora aí para a questão 19 do primeiro dia da prova da UFA. Olha só. Um satélite geoestacionário corresponde àquele que fica permanentemente sobre uma dada região do planeta Terra e, por isso, é muito utilizado para suprir serviços específicos para aquela região, como, por exemplo, monitoramento e comunicações. A respeito dos satélites geoestacionários, é correto afirmar que possuem... Meninos, olha que bacana. Um satélite geoestacionário é aquele que, ao girar ao redor da Terra, ele precisa respeitar algumas condições. Primeira delas, quando ele gira, esse satélite ele tem que girar numa órbita que está exatamente sobre a linha do Equador para nós. Então, o plano da trajetória desse satélite tem que ser o plano da linha do Equador. Segundo ponto, ele tem que girar no mesmo sentido de giro da Terra, obviamente. Terceiro, ele tem que se manter a uma altitude constante em relação à superfície terrestre. E quarto, ele precisa ter o mesmo período que a Terra, né? Se ele vai girar junto, se ele é geoestacionário, estacionado geograficamente em relação à Terra, é porque ele tem que ter o mesmo tempo, o mesmo período, aproximadamente 24 horas, o período de rotação. O que nós sabemos aqui também é que a força que atua no satélite, atraindo ele para o centro da Terra, é a chamada força gravitacional. E aí, como ela é a resultante, daqui nós sabemos que a força gravitacional, ela acaba sendo uma força resultante que aponta para o centro de um movimento circular, não é verdade? É a chamada resultante centrípeta. Então aqui, meninos, dá para a gente determinar a equação. A partir dessa relação, a gente consegue chegar numa equação que calcula a chamada velocidade de órbita. Essa velocidade de órbita depende da constante gravitacional do meio, da massa do planeta ao qual ele está orbitando e do raio de órbita. O raio de órbita é a distância entre o centro do planeta e o centro do seu satélite. Mas depende que não, perceba que não depende da massa do satélite para nós, certo? Então olha que bacana. A respeito dos satélites geoestacionários, é correto afirmar que, item A, possuem velocidade nula em relação ao observador em repouso em relação ao Sol. Meninos, em relação ao Sol não, né? Nós estamos em movimento em relação ao Sol e, consequentemente, ao satélite também. Se ele falasse em relação à Terra, um referencial parado na superfície terrestre, poderíamos afirmar isso. Então, por isso que o item A está errado, certo? O item B, órbitas que ficam permanentemente sobre a região polar da Terra. Não, as órbitas elas ficam paralelo à região, ao plano da linha do Equador para nós, certo? Então a B está errada também. A C, órbitas cujo período é equivalente ao período de rotação da Terra, ou seja, aproximadamente 24 horas. Essa é uma das condições, né, para que o nosso satélite seja um satélite geoestacionário e, portanto, é a nossa alternativa correta. E o item D, o raio da órbita é inversamente proporcional à massa do satélite, não depende da massa do satélite. Então, o raio de órbita ele não vai ser nada em relação à massa do satélite, sim à massa da Terra. Vocês vão perceber que elas são diretamente proporcionais para nós. Fechou, meninos? Um grande abraço a todos.